Mais um exemplo clássico aí dos algoritmos recursivos, de algoritmos iniciais aí recursivos, é o clássico também problema do Fibonacci, né? A gente já viu lá isso em Alg 1, a gente sempre vê isso em Alg 1, tá? Então, só lembrando aí, para quem acabou esquecendo lá um pouquinho, a sequência de Fibonacci são os números assim, né? Dessa sequência aqui, tá? Como é que é o funcionamento da sequência? Você começa com 0 e começa com 1, tá? Esses números aqui são por padrão, assim, 0 e 1. E aí o próximo número é sempre a soma dos dois anteriores, tá? Então, ó, o 1 é a soma de 0 com 1, o 2 é a soma de 1 com o 1, o 3 é a soma dos dois anteriores, né, que é o 1 e o 2, o 5 é a soma do 2 com o 3, o 8 é a soma do 3 com o 5 e assim por diante. Essa é a sequência de Fibonacci. A gente já fez isso lá em Alg 1 para calcular os números dessa sequência aqui, tá? Agora a novidade aqui é que a gente vai fazer isso de maneira recursiva, tá? Então, por definição, a sequência de Fibonacci é assim, ó, os primeiros dois números são 0 e 1, tá? Isso depende aí da definição, às vezes começa de 1 em 1, começa assim, ó, começa daqui, né? Começa desses dois caras aqui. Mas a maioria das definições começa de 0 e 1, tá? E aí, cada número subsequente é a soma dos dois anteriores, né? Aquilo que eu já comentei. Tá? Então essa é a definição do Fibonacci. E aí você, prestando atenção nisso daqui, você pensa assim, é muito natural eu pensar nos números de Fibonacci de maneira recursiva, porque aqui, ó, aqui está a base, né? E aqui a regra é recursiva, né? Qual que é? O número é a soma dos dois anteriores. Tá? Se eu já tenho magicamente os dois anteriores calculados, então é fácil calcular o próximo número. Tá? Então, ó, como calcular o enésimo número da sequência de Fibonacci? Está aqui. Essa é a minha relação de recorrência, né? A minha fórmula, minha função recursiva matemática, né? Do jeito matemático de escrever. Vamos ver aqui, ó, questão da base. A base é assim, ó. Aqui tem até um jeito assim um pouquinho esperto de escrever a base, porque o jeito correto seria assim, né? O F, quando é correto, o jeito mais direto seria assim: F de N é igual a 0 se N é igual a 0, tá? Vamos dizer assim, o zeroésimo número de Fibonacci é 0, tá? O zeroésimo número de Fibonacci é 0. E aí f de n é igual a 1 se o primeiro número de Fibonacci, se eu quero calcular o primeiro número de Fibonacci, tá? Então o primeiro número de Fibonacci é 1. É que aqui começa do zero, é esquisito falar zeroésimo, mas enfim. E aí sim, aqui você aplicaria a regra recursiva, né, se o n for maior do que 1, tá? Mas a gente conseguiu condensar esses dois passos aqui em um só, porque que é assim, ó. Se o n for menor ou igual do que 1, a gente está supondo que ele não vai digitar coisas negativas aqui, tá? Se o n for menor ou igual do que 1, a saída é n. Por quê? Porque se n for menor ou igual do que 1, o n pode ser 0 ou pode ser 1. Se o n for 0, ele cai nesse caso aqui, porque é menor ou igual do que 1. Então, ele vai imprimir 0. Né? Imprimir, sei lá, o resultado é 0, né? Se o f, se eu passei 1 como entrada aqui, ele ainda cai nesse caso aqui, tá? Só que daí o resultado é o próprio n, né? Que é 1, tá? Então isso daqui é um jeito um pouquinho mais esperto de escrever o que está escrito, que está circulado aqui de vermelho. Mas não estaria errado a gente definir dessa forma aqui de cima também, tá? E aí a parte aqui do cálculo dos próximos números de Fibonacci, né, do enésimo número de Fibonacci, é assim: você pega o número de Fibonacci anterior e o anterior do anterior e soma os dois, né? Muito simples. Parece que o Fibonacci ele foi feito para esse cálculo recursivo, né? Parece que ele já foi feito assim, tá? Então é muito natural você bater o olho aí nessa definição matemática e falar, olha, isso funciona para calcular o enésimo número de Fibonacci, tá? Ok, e aí é aquela história, né? A gente tendo a definição matemática, fica muito fácil de você escrever um código recursivo para calcular o enésimo número de Fibonacci. Legal, então vamos ver aqui, ó.
escreva o código recursivo e iterativo não recursivo que calcula o FDN. Bom, eu vou focar aqui na aula para escrever o código recursivo. O iterativo a gente já fez lá em ALG 1, isso vai ficar como exercício aí para vocês, tá? Mas eu vou escrever aqui em C e, bom, eu não sou um compilador humano aqui para lembrar de todos os pontos e vírgulas, tá? Então pode ser que aconteça algum errinho aqui. Mas, bom, em C aqui eu vou definir primeiro o meu protótipo da função, tá? Ele vai devolver inteiro, porque os números de Fibonacci são inteiros, né? Aí tem um F, e aí ele recebe um número N inteiro, tá? Aí aqui é o begin e o end, né? Do coisa, eu coloquei o begin. Então, vamos só escrever aqui do ladinho aqui como é que era lá a definição matemática, né? F de N é igual a N se N for menor ou igual do que 1 e F de N menos 1 mais F de N menos 2, que não coube, né? Se o N for maior do que 1. Tá? Isso daqui era a definição matemática. É só a gente pegar isso daqui e traduzir em código C. Bem fácil. Então, primeiro a gente testa a base, né? Então, se o N for menor ou igual do que 1, tá? Agora não lembro se acho que C você tem que colocar um parênteses aqui, tá? Se N for menor ou igual do que 1, eu acho que não tem o then aqui também. É incrível como é que a gente esquece dos detalhes da linguagem de programação rápida. E aí o que eu faço? Então eu retorno, vou dar return N, ponto e vírgula, tá? Aí else, e esse else aqui é opcional, a gente já comenta sobre isso, mas é aquela história, se ele já caiu no return aqui, ele não vai executar mais nada, mas eu posso colocar um else aqui, tá? Então else significa o quê? Eu estou trabalhando com valores agora maiores do que 1. Else eu faço assim, ó, retorne como resultado a soma de f de n menos 1 mais f de n menos 2, ponto e vírgula, tá? E acabou aqui é o end, né? O begin e o end, tá? Então, é bem simples aqui. Como eu falei, esse else aqui é opcional, porque se ele já não caiu no return aqui, se ele começar a executar esse return é porque ele já não caiu na condição do if aqui. Então, tá, é opcional. Então, percebam como é simples, né? Você sair da definição matemática e chegar no algoritmo recursivo, tá? Bom, uma diferença aí interessante para esse código aqui do Fibonacci, que não tinha nos outros exemplos que a gente viu ali, é que a gente tem duas chamadas recursivas aqui, tá? Então, uma única execução aqui da função, eu vou chamar duas vezes aqui, ó, f de n-1 e f de n-2. E aí, se você começar com aquela história de ir abrindo a recursão para ver de fato, né, o que está sendo executado, aquela execução minuciosa que a gente tinha comentado antes, você vai ter uma coisa desse tipo aqui, né? Então, ó, árvore de chamadas recursivas do f de n. Aqui eu coloquei para o f de 6. Para o f de 6, ele vai chamar a função, isso daqui eu tô falando, nem estou falando do... É matemático também, mas só para vocês entenderem, também é a questão lá da função do computador, né? Então, quando você chama o f de 6, ele vai abrir uma execução do f de 5 e vai abrir uma execução da função chamada pro f de 4. Só que o f de 5 chama o f de 4, o f de 3, e o f de 4 chama o f de 2, o f de 3, tá? E, bom, e assim por diante, né? Até chegar aqui, ó, quando você chega, por exemplo, nas bases, f de 1, ele já retorna 1, quando você chega em f de 0, ele retorna 0, então todas essas que estão penduradinhos aqui nas folhas, né, dessa árvore, eles já são a base da recursividade, tá? O que é interessante notar aqui nesse do Fibonacci?
interessante é notar assim, imagine que você tivesse calculado, em vez de f de 6, você calcula o f de 7. F de 7, tá? Aí o f de 6 ele seria só um dos filhos aqui do f de 7, tá? E aqui no outro lado aqui, teria pendurado aqui um ramo gigante dessa árvore aqui, que seria igual essa parte toda aqui do f de 5, né? Toda essa parte aqui, ó, tá? Estaria duplicado aqui e nessa região aqui, tá? Então o f de 7 teria toda a árvore do f de 6 mais a árvore do f de 5, né? Por que isso é uma coisa interessante de se notar? Porque cada uma dessas chamadas recursivas aqui, f de 7 vai chamar o f de 6, cada um aqui você vai executar alguns comandinhos lá dentro, né? Você vai testar se ele está na base, né? Se o n é menor ou igual do que 1, pode ser que seja, pode ser que não seja, daí ele vai executar o else, o return, né? Então ele vai executar algum trabalho aqui nessa parte aqui. Ele vai executar algum trabalho. Para cada um desses nós aqui que a gente chama da árvore, né? Ele vai executar um certo trabalho aqui, tá? Pode ser que, tudo bem que seja quase a mesma coisa aqui. A questão é que começa a ficar muito caro você calcular o f de 7, f de 6, porque você vai ter a quantidade de trabalho feito aqui é proporcional ao número de nós dessa árvore. E o número de nós dessa árvore cresce muito rápido, né? Na hora que você bota aqui um cara a mais, aqui que a gente colocou o f de 7, você vai precisar ter todo o f de 6 e ainda precisar aqui uma outra parte que é o f de 5, que na verdade já tinha sido calculado aqui, tá? Então, ó, aqui eu coloquei numa tabelinha o n aqui, né, que é o enésimo lá, número de Fibonacci, aqui o f de n mais 1, tá? Quanto que isso dá aqui? Então, sei lá, o sexto número de Fibonacci é 13, o 10º número de Fibonacci é 89, o 15º é o 987, assim por diante, tá? E aí, o número de adições que você precisa fazer, porque você precisa fazer adições, né? Na hora que você chama lá f de n-1 mais f de n-2, aqui, né, nesse ponto aqui, você faz uma adição, tá? Então, quantas adições você faz aqui, ó? Você faz 13, daí cresce muito rápido. E o número de chamadas de função, porque aqui você chama uma vez a função, aqui você chama outra vez a função, tá? Tem esse número que cresce muito rápido, tá? Se você fosse implementar, por exemplo, o algoritmo iterativo, não o recursivo, o iterativo, igual lá em Alg 1, você ia fazer isso de maneira muito mais eficiente, porque você ia fazer umas pro número de Fibonacci de 30, né? Você ia fazer aqui umas 30 somas, ou talvez 29, sei lá, tá? E você não teria chamadas de função aqui, né? Chamadas recursivas de função, tá? Então, qual que é a nossa conclusão aqui? Esse algoritmo é muito ruim. Esse algoritmo recursivo para calcular o Fibonacci é muito ruim. Você vai ramificando aquela árvore de chamadas ali de uma maneira absurdamente rápida, né? Assim, você coloca um carinha a mais, por exemplo, que a gente colocou o f de 7, aquele negócio já se expandiu, quase que dobrou os dois lados da árvore, né? O tamanho dos dois lados da árvore. Então, ele é ruim, tá? O teorema que a gente não vai mostrar, né? Mas o teorema, ele é assim, ó, o número de adições, essas adições aqui, se você fosse contar, que a versão recursiva do f de n executa é igual a f de n mais 1 menos 1, tá? Então pode ver aqui, ó, n6, então o número de adições é esse número menos 1, né? Tá? É sempre menos 1 aqui. A questão é que os números de Fibonacci eles crescem muito rápido, tá? Mas você não deveria ter que executar tantas adições. A questão toda aqui, eu vou voltar um pouco nessa árvore, é que assim, ó, para a gente calcular o f de 5, por exemplo, a gente está calculando o f de 3, mas o f de 3 ele já foi calculado aqui. Então, a gente está fazendo muito cálculo repetido, né? Só peguei o f de 3 como um exemplo, tá? O f de 4 aqui, ó, como ele já foi calculado, eu poderia simplesmente pegar o valor que eu já calculei,
em vez de reexecutar toda essa árvore aqui, eu podia ignorar toda essa parte de baixo aqui, né? Substituir pelo valor que já tinha sido calculado nesse ponto aqui, tá? Então eu estou fazendo cálculos repetidos, esse algoritmo é péssimo, é muito ruim, tá? Então nem sempre usar a recursividade é uma ideia interessante, tá? Tem que tomar cuidado com as coisas, né? O Fibonacci tem uma definição muito natural, uma definição recursiva muito natural, mas na hora que você coloca isso em código, isso daí vira uma carroça, tá? Não é uma coisa boa, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. E tem uma outra desvantagem da recursão aqui, que eu não comentei, mas é assim, que chamada de função é uma coisa custosa, tá? E quando você está trabalhando com algoritmos recursivos, você tem muita chamada de função, né? Porque ele fica chamando a função, dentro da função, dentro da função, dentro da função, tá? Isso é uma coisa muito custoso, né? Como é que eu sei que é custoso? Porque isso tem a ver com coisas que vocês vão estudar lá em disciplinas mais do hardware, mais para a área de hardware, tipo projetos digitais ou arquitetura de computadores. Vocês vão ver que internamente, tá? Você fazer uma chamada de função é uma coisa custosa, tá? Não é absurdamente custoso, mas é custoso, tá? E então isso é um ponto negativo das técnicas recursivas, né? A gente já viu vários pontos positivos, tá? Que é a simplicidade do código, né? Muito parecido com a definição matemática, diversas coisas, mas você também tem os pontos negativos. Alguns algoritmos recursivos podem ficar muito absurdos de serem calculados, tipo esse do Fibonacci, e chamadas de função são coisas custosas, tá? Então isso daí é uma introdução a algoritmos recursivos, tá? Na próxima aula, o que vai acontecer é a gente vai começar assim, só trabalhar com algoritmos recursivos, mas focar em outros aspectos, que tratar da eficiência dos algoritmos, né? Como é que a gente faz para dizer se um algoritmo é eficiente ou não é eficiente.